Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Vocês podem novamente repetir esse refrão? Toda a igreja junto. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo. Só as vozes de vocês, sem os instrumentos. Isso, isso. Mais uma vez. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluias! Toda honra e toda glória é para Ele. Olha o quão forte é poderoso. Poderoso o seu nome é. E muitas vezes a gente não acredita que esse nome tem poder no céu, na terra e no Hades. Hoje é um culto da comunhão. Um culto onde se passaram 7 semanas. O culto onde vamos festejar por vocês permanecerem até essa data de hoje. E comunhão fala de estar junto, comum acordo. Quem casou recentemente aí? Nos últimos meses? Alguém casou? Nenhum casadinho novo, não? Tá bom. Quando a gente casa, tem lá, como que vai ser o tipo do casamento? Comunhão parcial de bem, comunhão total de bem, ou comunhão universal de bem. Comunhão parcial de bens, todos os bens que a gente adquire após o casamento. Quando a gente fala comunhão total de bens, até a data do casamento, o que tem ali, o que eu conquistei é meu. Dali para frente, é algo em conjunto. E quando tem comunhão universal de bens, é o quê? O que você conquistou antes e depois continua sendo seu. É um contrato. É um contrato. Mas tem uma comunhão que é muito melhor do que essas 3. Que é a comunhão com Cristo. Que é a comunhão que teve um alto preço pago na cruz. É a comunhão da aliança eterna. Essa comunhão, ela não se divide, mas ela compartilha a vida eterna. Essa comunhão não tem contrato. Essa comunhão teve um pacto de sangue, onde foi vertido na cruz do madeiro, para que nós pudéssemos estar aqui com saúde, louvando e agradecendo ao Senhor. Essa comunhão, ela não é temporária. Essa comunhão, ela é para sempre. E quando a gente entende a importância da comunhão, a importância de estarmos juntos com aquelas pessoas que brigaram, pagaram o preço literalmente, para vocês que são casas de pais estarem aqui, essa sim é uma comunhão, porque eles pagaram um preço. Muitas vezes, um auxiliar e um líder deixam os seus familiares, deixam de ir para a escola, para a faculdade, e quiçá para o trabalho, para que eles possam levar a palavra do Senhor na casa de vocês. E isso tem valor. Pode ser que não tenha valor para você agora, porque você está olhando pelos olhos naturais. Quando você começa a enxergar o preço que essa igreja paga para que vocês estejam aqui, ouvindo uma palavra liberada do altar, vocês vão falar, aquele cara chato, eu amo hoje a vida dele. Porque através da vida dele que houve uma transformação.
Porque é através da vida dele que Deus, ele fez o impossível na minha vida. E quando a gente fala de comunhão, o que mais os discípulos faziam com Jesus? Comunhão. Comunhão. E eu vou ler uma palavra com vocês agora. Vocês podem se sentar, por favor. Glória a Deus. Então hoje é um culto festivo. Culto festivo geralmente é comunhão. Eu quero saber aqui, todas as casas de paz da supervisão do Fábio, Rogério e da Alda. Pode ficar em pé aí, gente? Aê! Isso é sinal o quê? De multiplicação. Né? Agora levanta toda a supervisão do Fábio aí. Toda a supervisão do Fábio, todo mundo junto. Foi proposital para que vocês sentassem junto hoje. Isso é comunhão, unidade. Da mesma forma, pode sentar a rede amarela, Simeão. A rede do da Paz e da Vanessa. Cadê as casas de paz deles? Aê! Cadê as casas de paz? Ali tem uma, ótimo. E toda a supervisão do da Paz, cadê? É isso aí, gente. Glória a Deus. A supervisão do Johnny e da Thay. Glória a Deus pela vida de vocês. Supervisão do Jefferson e da Dani. É isso aí, agora todos juntos em pé, por favor. Vamos fazer uma grande festa. Uma grande festa. Vamos agitar as bexigas, porque hoje é um culto festivo. Está tendo alegria no céu, porque vocês perseveraram e estão aqui hoje. Aleluia. Vamos lá então, gente. Vamos sentar agora, tá? Para ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra, tá? Pode estourar, gente. É festa, estoura, 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 estoura. É isso aí. Essa palavra, ela tem muito a ver com praticamente o último tema da Casa de Paz, que é compromisso, tá? Então, durante essas 7 semanas, 59 casas de paz foram alcançadas por líderes, por auxiliares e por supervisores, tá? Essa palavra está lá em João. Pode colocar para mim, por favor? João 9. Isso. Essa passagem, ela fala de um cego de nascença. Quem participou da Casa de Paz vai lembrar dessa passagem. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, estes ou os seus discípulos, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos seus pais, para que manifeste nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e o que anteriormente o tinha visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistiu: sou eu. Pai, que essa sua palavra, ela venha penetrar em nossos corações, que possamos estar sensíveis ao que o seu Espírito quer dizer à nossa igreja, que o Senhor venha tirar toda a distração, que o Senhor venha tirar toda a preocupação, Pai, que seja um momento de adoração e entendimento da sua palavra. Porque, Pai, quem entra no lugar que é a casa de oração, há transformação, há mudança, e aquilo que parecia impossível vai ativar o milagre de Deus. Amém? Aleluias.
Quem está vindo pela primeira vez hoje? Tem alguém? Uma irmã ali, outros aqui. Alguém trouxe vocês? Que bênção, permaneçam firmes. Tá? Gente, a transformação não ocorre quando a gente vê Jesus. Como Zaqueu, que viu Jesus em cima de uma árvore. A transformação, ela acontece quando Jesus te convida para ir na sua casa através da igreja, através de um auxiliar, através de um líder. E naquele momento, Zaqueu, ele teve uma grande transformação na sua vida. E muitas vezes a gente fica negando. Não, eu não quero, eu não tenho tempo, eu saio tarde do trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho um monte de outras coisas. Mas, quando você fala não, é porque ainda você está no momento de cegueira espiritual. Quando você fala não, você está no momento de treva, porque você não está deixando que Deus entre na sua casa e faça uma grande transformação. Quando a presença de Deus está na nossa casa, muitas transformações ocorrem. Quando a Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom, foi 3 meses de prosperidade, 3 meses de bênção, 3 meses de fartura. E eu não sei qual que é o cenário que estava a casa de vocês quando começou a casa de paz. Discutindo, brigando. Eu não sei. O marido não chegava em casa a tempo, o filho sempre nas adegas por aí. Mas vocês, com muita dificuldade, alguns aceitaram de primeiro, mas vocês pagaram o preço para que a presença do Senhor entrasse na vida de vocês. E toda a realidade, ela pode ser transformada, ela pode ser modificada quando Jesus entra. Cada um tem uma área, cada um tem uma dor, cada um tem algo para buscar. Cada um tem um ponto cego na vida de vocês: financeira, conjugal, profissional, ministerial. E essa cegueira, ela nos impede que nós possamos ver Jesus. Quando Jesus entra em um lar, uma casa, depois que ele sai, a transformação fica. Não é uma transformação temporária, não é uma transformação que tem prazo de validade, porque quem está em Cristo não tem prazo de validade, porque nós seremos eternos, vocês serão eternos, e é isso que Jesus faz com aquele cego, porque ele pode transformar toda realidade. Ah, mas eu estou numa situação muito difícil. O meu marido saiu de casa, o meu filho está usando drogas. Mas você convidou Jesus para sua casa? Você chamou o mestre para sua casa? Fomos na sua casa durante 7 semanas. 7 semanas, palavras foram lançadas. 7 semanas, pagamos o preço, jejuamos, oramos por vocês. Pode ser que quando começou a casa de paz, a sua vida ficou de ponta cabeça. Começou a quebrar coisa, começou a discutir. Porque isso é batalha, é isso que o inimigo quer fazer com vocês. Quer cegar vocês espiritualmente. Ah, começou a casa de paz, minha vida estava tranquila. Começou e virou um fuzuê, virou uma bagunça. O inimigo, ele quer isso. Ele quer impedir você de ver os milagres. Muitas palavras que saem do altar, às vezes a gente não pega no ar. Mas aquele cego, ele pegou aquela palavra.
Coloca para mim, por favor, João 9, do 1 ao 11. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Não é isso. Correto. Só que nesse momento, pode parar por aí. As pessoas, elas vão sentenciar vocês. Que você não tem mais jeito. Que você é pecador. Que você está todo errado. Nossa, a Daniele indo para a igreja agora. A Daniele agora, vivia falando igual Dercy Gonçalves. A Daniele, vivia no bar, o Jefferson vivia no bar. Por quê? Porque a transformação incomoda as pessoas. Quando você começa a ser transformado, as pessoas vão te julgar. Da mesma forma, os discípulos que estavam julgando eles. Quem pecou? Ele ou seus pais? Só que Jesus, ele deu uma terceira opção. Nem ele, nem os seus pais pecaram. E isso foi necessário para que a glória de Deus se manifestasse na vida de vocês. Para que as glórias do Senhor se manifestem na sua vida e vocês sejam testemunho do Deus vivo, o Deus que transforma, o Deus que renova, o Deus que restaura, o Deus que Ele faz tudo novo, o Deus que coloca as veredas novas nas suas vidas todos os dias. Somente Ele tem o poder para fazer isso. Eu já fiz algumas casas de paz, a nossa igreja aqui já fez mais de 1000 casas de paz. Só que, e depois da casa de paz? Vem o encontro com Deus. O encontro com Deus, Ele transforma, Ele modifica, Ele molda as pessoas. Mas nada adianta, se tudo aquilo que foi ministrado durante 7 semanas, tudo aquilo que foi ministrado no encontro, e você não agir com a palavra. Porque você só vai começar a agir quando começar a arder. Mas como assim? Jesus teve que dar uma cuspida no chão, pegar saliva e pegar areia e colocar nos olhos daquele cego. Quando estamos na praia, jogando bola, jogando vôlei, cai um pouco de areia no olho, já não dói? Não fica vermelho? Imagina aquele cego, com certeza ele estava com o olho aberto. Jesus foi lá, fez o lodo, cuspiu e colocou no olho dele. Naquele momento ardeu. Só que tem vezes que Jesus vai nos permitir que as nossas situações fiquem ardidas, para que a gente possa parar de correr pelas nossas forças, para que a gente venha depender exclusivamente dEle. Porque muitas vezes a gente quer fazer com as nossas forças. Só que eu entendo que uma pessoa comprometida, ela sempre vai alcançar os seus objetivos. Uma pessoa que é comprometida, é determinada, ela sempre vai alcançar lugares mais altos. Então, quando a gente fala da 7ª ministração, de compromisso, a gente fala sobre isso. Porque uma pessoa comprometida, ela sempre vai agradar Deus. Vocês pensam que é fácil? Pedro, quando começou o ministério de Jesus, Pedro não acreditou na palavra do Senhor para lançar a rede. Ele lançou a rede e encheu um barco e acabou enchendo 2 barcos. E naquele momento, Jesus chamou ele para que ele fosse pescador de homens. Então ele deixou todo aquele peixe. Naquele momento ele estava comprometido com Jesus. Da mesma forma, Eliseu, quando deixou todos os seus bois, queimou sua carroça e deixou tudo, ele estava comprometido com o profeta. Moisés, por sua vez, ou seja, Jesus gosta de pessoas comprometidas. Da mesma forma, Davi,
que ia servir os seus irmãos no campo de batalha, que cuidava das ovelhas. Ele tinha um compromisso. Mas aquele compromisso não era algo que era imposto, era algo que era natural. E o compromisso, ele nos leva para outro nível. Porque hoje está muito difícil encontrar pessoas comprometidas. Se você for hoje procurar um empresário, qual que vai falar a pior dificuldade dele? Encontrar pessoas comprometidas. Conversando com a Luca, a nossa irmã, que trabalha na feira, ela fala assim: Jefferson, não tenho pessoas para trabalhar comigo na feira. As pessoas não têm compromisso. Elas não têm compromisso. Então, quando a gente fala em compromisso, é algo que vai além daquilo que é mandado, aquilo que é obrigado. Amém. Só contar um testemunho rápido. Há 12 anos, praticamente, eu trabalhei numa empresa de tecnologia lá na Berrini, um projeto grande, implementando a folha de pagamento do Itaú. E naquele período de 3, 4 meses, eu trabalhava todos os dias até mais tarde. Trabalhava aos sábados, trabalhava aos domingos. Minha esposa: Jefferson, está trabalhando demais, você acabou de entrar na empresa. Eu falei: amor, mas é mais forte, eu preciso entregar o projeto. Então, beleza. Aí apareceu uma outra oportunidade, eu entreguei o meu melhor durante aqueles 4 meses. O meu melhor. Entreguei 110%. Depois de 10 anos, aquele gerente que eu havia trabalhado, ele entrou numa grande empresa, na Oracle. E aí ele me chamou: e aí, Jefferson, tudo bem? Como que você tá? Cara, eu estou bem, estou trabalhando aqui. Tá? Estou bem, estou como coordenador aqui na empresa, estou bem. Cara, estou montando uma equipe nova. Você não quer trabalhar comigo? Na Oracle, parecia o sorriso do Máscara. Veio de ponta a ponta. Depois eu fiquei me questionando: mas Cláudio, eu não conheço nem Oracle, mas por que você me chamou para trabalhar depois de tantos anos, sem trabalhar com você? O seu comprometimento durante aqueles 4 anos não fez eu esquecer de você até hoje. O seu comprometimento, a sua entrega, marcou você na minha vida. Então eu digo para você, igreja, o comprometimento que vocês têm com Deus, Ele vai honrar vocês de forma poderosa. O impossível vai acontecer na vida de vocês. Todos os pontos cegos, tudo aquilo que está cego, tudo aquilo que está nas trevas, Deus vai trazer luz para todas as áreas da sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Amém, amém. Qual que é o seu nível de comprometimento? Às vezes eu estou passando por uma situação muito difícil. Será que eu estou dando o tempo necessário para Cristo? Será que eu estou dando o meu máximo, o meu melhor, ou eu estou fazendo meia boca? Ele deu tudo para nós. Deus teve o maior comprometimento conosco, que foi dar Jesus Cristo no nosso lugar. Tem pessoas que são envolvidas, mas tem pessoas que são comprometidas. Tem um ditado, que o porquinho ele é comprometido porque ele dá a sua vida, mas apenas o pato, a galinha é envolvido, porque só dá o ovo. Jesus Cristo foi comprometido por mim e por você. Que venhamos ter o mesmo discernimento de compromisso. Só que muitas vezes eu estou aqui, entrei na igreja, a minha vida vai mudar. Não somente vocês que estão agora da casa de paz. Eu entrei na igreja, eu vou mudar, vai começar tudo a prosperar e vai dar tudo certo. Só que aí começa a vir o quase. Quase deu certo. Então ele sai do quase para o inexplicável. Eu fico imaginando aquele ceguinho. Ele mendigava, a Bíblia diz que ele mendigava. Então algumas vezes ele quase conseguiu um alimento.
Algumas vezes ele quase conseguia comer. Outras vezes, quase conseguia dormir em um lugar que tinha teto. E aí? Qual é a vida de vocês que estão no quase? Qual é a área da vida de vocês que estão no quase? Quase eu consegui um emprego bom. Quase eu passei na faculdade pública. Quase? Não. Eu falo para que vocês hoje, em nome de Jesus, vocês vão trocar o quase para o inexplicável de Deus. Fala para o seu irmão do lado. Você vai trocar o quase para o inexplicável de Deus. Você crê? Então toma posse em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Aquele ceguinho, Jesus foi até ele. Ele não foi até Jesus. Então quando ele estava lá, os seus discípulos falou assim: mas ele não merece esse milagre. Ele pecou. Ou foi o pai dele que pecou? Ele fala: ai, quase eu voltei, quase eu vou enxergar. Então muitas vezes a gente passa por quase na nossa vida. Muita gente passa por quase. Só que esse quase vai nos afastando da presença do Senhor. Você fica desanimado, você não quer ir mais para a igreja. Comecei a ir para a igreja, tudo deu errado. Mas essa noite, o quase está extinguido da vida de vocês. Essa noite, em nome de Jesus, vocês vão falar o inexplicável para a sua vizinhança. Através daquele lodo que foi colocado nos olhos daquele ceguinho, ele voltou a enxergar. E o lodo foi feito com a saliva de Jesus e a terra, e nós viemos do pó da terra. E a saliva, ela simboliza a palavra do Senhor. Então naquele momento ele saiu daquela cegueira. Só que esse milagre não aconteceu de forma imediata. Quando ele falou: vá se lavar no tanque de Siloé, então ele foi mediante a uma palavra. Ele foi mediante a uma sentença que Jesus havia dado. Então naquele momento se ele fosse pelas forças dele, ele não conseguiria ir. Pastora, ele foi pela força dele ou foi pela fé? Foi pela fé. Ele foi pela fé. Muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, muitas vezes queremos fazer da nossa forma, mas a gente não deixa o agir de Deus nas nossas vidas, por conta do orgulho, por conta do medo, de ter um novo na vida de vocês. Pensa aquele mendigo, a Bíblia fala que ele teve que andar 4 quilômetros até o tanque de Siloé. Ele precisou de ajuda. E essa ajuda chegou na casa de vocês, através de um auxiliar, através de um líder, através de um supervisor. Então, através dessas pessoas, elas levaram vocês ao tanque de Siloé. Imagina 4 quilômetros daqui até o Shopping Aricanduva. As estradas não estão igual a Barreira Grande, pavimentadas. Tinha um monte de buraco, um monte de vale. Imagina o risco que ele correu. Só que nós não queremos pagar o preço. A gente não quer andar cego mediante a palavra do Senhor. Porque o pior cego é aquele que não vê. Porque eu prefiro andar cego, sendo direcionado por Deus, do que estar com os olhos abertos, mas cego espiritualmente. Muitas vezes estamos assim, cegos, na escuridão, nas trevas. É importante que nós venhamos ativar o impossível de Deus. Para a medicina, aquele cego, era impossível ver novamente.
poderia ser a medicina mais avançada, mas ele ativou o impossível de Deus, porque quando Jesus falou para ele, vai, então mediante a palavra, mediante uma sentença, ele foi. Quando a gente fala, irmão, vem para o culto pelo menos uma vez na semana. Se você não consegue vir na terça, na quarta, na quinta, vem aos domingos, tem 3 cultos. Para que nós venhamos ficar em comunhão, porque nós não estamos pegando no pé de vocês. A gente quer vocês próximos. Porque quando você está afastado do corpo de Cristo, fica muito mais fácil para vocês serem tragados pelo leão, que fica ao redor tentando nos devorar. Mas quando você está perto, a comunidade acaba ajudando você, o seu líder acaba ajudando você, e a possibilidade de você parar na caminhada, ela é menor, ela diminui. Mas é comunhão, como um acordo. Mas se você não quer, não tem o que fazer, tá? O inimigo, ele quer isso, ele quer paralisar os milagres de Deus na vida de vocês. Eu estava progredindo, parei. Eu estava avançando, parei. Ele quer que você pare. Ele quer que você fique estagnado onde você está. É isso que ele vem fazer com cada um de nós. Esse homem, ele não foi acompanhado com o pai ou com a mãe. Ele foi sozinho. Ah, Jefferson, mas o meu marido ainda não está na igreja. Não tem problema, vem você ao tanque de Siloé para voltar a enxergar. Jefferson, meu filho, está difícil, eu não vou sem ele. Não, vem você ao tanque de Siloé. Começa você sendo a luz do mundo no lar de vocês, sendo vocês o primeiro a apresentar Jesus Cristo para as pessoas que estão no seu lar. Jefferson, eu comecei a fazer a casa de paz, o meu marido só chegava depois que acabava, ele ficava lá no portão esperando as pessoas ir embora. A semente foi plantada, eu comecei a fazer casa de paz, no meio meus filhos começavam a brigar, começavam a aumentar o volume. Não tem problema, você tem que permanecer. O cego, ele foi sozinho, ele não precisou de uma multidão, não precisou de ninguém, porque ele estava embaixo de uma palavra, embaixo de uma sentença de salvação. O impossível ia acontecer na vida dele. Ah, é luta. Vim 3 vezes na igreja, é luta, não é fácil não. Começou a ir para a igreja, começou a pegar a Bíblia, os amigos começaram a falar que você é pastorzinho, que você não sai mais da igreja, e aí? É isso que o inimigo quer. Ele quer que a oposição invalide as bênçãos do Senhor. Ele quer que a oposição invalide os milagres do Senhor. Da mesma forma, os discípulos falam, ele não tem direito a esse milagre. Ele não pode ser curado porque ele pecou, os pais deles pecaram. Os leões eram oposição de Daniel. Davi era oposição, Golias era oposição de Davi. A muralha era oposição naquela época. Qual é a oposição que vocês estão dando ouvido hoje? Para as pessoas que estão falando que você está tendo uma vida transformada, para quais vozes vocês estão dando ouvido hoje? Para as quais oposições vocês estão dando ouvido hoje? Para uma sentença de Jesus, de vida restaurada, vida transformada, casamento restaurado, filhos longe das drogas,
casamento restituído, ou para as pessoas que estão falando, meu, para desse negócio de igreja, hein? Está ficando chato. Para quais oposições vocês estão dando ouvido hoje? E esse cego, ainda bem, que ele não conseguia ver a expressão daqueles discípulos. O problema é que a nossa circunstâncias, os nossos problemas, ele vai gerar uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na vida de vocês e na minha vida. Deus estava apenas esperando uma circunstância para que a glória do Senhor se manifestasse na vida dele. Então naquele momento, o milagre aconteceu, porque você tinha uma pessoa querendo um milagre, e você tinha Jesus Cristo querendo fazer um milagre. É isso que nós venhamos fazer todas as vezes que estamos aqui nessa casa de oração, buscar um milagre. Jefferson, mas a minha vida está perfeita, mas a minha vida está tranquila. Tem certeza? Se você fizer uma autorreflexão, você vai ver que tem alguns pontos cegos na vida de vocês, como existe na minha. Por isso que eu sou uma pessoa imperfeita, pecadora, eu estou aqui sempre que for necessário. Porque é muito melhor estar na casa do Senhor, ouvindo palavras de libertação, de cura, de restauração, do que ficar ouvindo as vozes da oposição. E a oposição quer sempre fazer o quê? Sempre paralisar. Se a gente vê na Câmara, no Senado, sempre tem a oposição. A oposição sempre vai querer anular um projeto. O inimigo quer anular o projeto de Deus na vida de vocês. Só que vocês estão aqui, lutando, guerreando, que vão permanecer firme. E o mais legal, o mais extraordinário, é que o seu milagre vai confundir muita gente. O seu milagre vai confundir a vizinhança. Pode ficar em pé, por favor. O seu milagre vai confundir os seus parentes. Aquela pessoa que pedia emprestado, mas não emprestava. Aquela pessoa que vivia falando mal da outra pessoa, hoje não fala mais, hoje ela é uma pessoa que vai conciliar. Aquela pessoa que vivia na biqueira, hoje ela está trazendo pessoas para o encontro com Deus. Aquela pessoa que vivia na prostituição, na pornografia, hoje ela está usando o testemunho dela para edificar outras pessoas. Vão falar, nossa, será que é o Johnny mesmo? O Johnny? Teve toda essa transformação? Não, não é o Johnny não, não é. É o Fábio? Não, não é o Fábio não. É outra pessoa. Aí o que vai fazer? A Thay, é o meu Johnny sim. A Alda é meu Fábio sim. Porque ele foi transformado. Porque ele teve a ousadia de convidar Jesus para a casa dele. Da mesma forma que vocês tiveram. Você bebia, não bebe mais. Usava droga, não usa mais. Os seus amigos da biqueira falam assim, nossa, não é esse cara não. Não é esse cara. Esse cara teve uma transformação. Esse cara teve uma transformação que as pessoas não vão acreditar. E para finalizar, que quando você permite Jesus entrar na casa de vocês, nos lares de vocês, a transformação, ela acontece. A comunhão eterna, a aliança com Cristo, ela acontece. E não é nada passageiro, nada temporário. Vai ser algo para eternidade. Vai ser algo que vai ser duradouro. Como Cristo com a sua noiva,
que somos nós, a igreja. Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou Aleluia. eu. Aleluias. Igreja, toda realidade pode ser transformada com Cristo Jesus. E uma chave para finalizar essa ministração é: a comunhão é a chave que libera acesso do impossível. A comunhão, ela sempre vai liberar acessos para o impossível de Deus na sua e na minha vida. Você que entrou nessa igreja hoje, que está cego, que está paralisado, que está sem o GPS que chama-se Jesus Cristo. Você que parou na fé, você que por algum motivo ficou cego e ficou mendigando